viver não é uma coisa muito fácil. Isto posto. E aí? Tudo bem por aí? Espero que sim. Muito calor? Aqui resolveu dar uma esquentadinha depois de quase 2 semanas de chuva e frio. Não sei se eu fico com a chuva, não sei se eu fico com frio. Entretanto, ventilador. Entretanto, vamos ao que interessa. Depois eu vejo se eu consigo tirar o apito do ventilador na hora de acertar o som. Então, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, que é o que eu li nessas semanas finais de janeiro de 2026. Pronto, tem barulho de ventilador. É o que eu li nessas semanas finais de 2000 e... Essas semanas finais de janeiro de 2006. Eu tô querendo que o final do ano chegue. Bom, vamos lá. Eu li um livro que foi, assim, bem pauleira. Um livro bem indigesto. O Rei de Havana. Vamos ver aqui quem é o autor. O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez, pela Companhia das Letras. E li também Ensinando Pensamento Crítico, de Bell Hooks. A editora é Elefante. Bom, primeiro eu vou falar de Bell Hooks. Já tem um vídeo anterior, eu falei um pouco sobre esse livro, que é um livro voltado mais para um público que está trabalhando com educação. Bell Hooks é um tanto quanto freiriana, ela é muito... ela entende bem os conceitos de Paulo Freire. Gostei do livro, achei interessante, ela tem uns pontos de vista bastante interessantes. É um livro que foi escrito com base nas experiências pessoais dela enquanto educadora. Está mais voltado para um professorado universitário, mas também para quem é professor no ensino fundamental, educador no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental ou no segundo ano do ensino fundamental. Também tem mais ideias legais que podem ser utilizadas em sala de aula. É um livro esclarecedor. Claro que tem uns assuntos ali que eu achei um tanto quanto estranhos, pelo menos para a minha concepção do que é ser um educador, mas nada que seja muito escandaloso ou assustador. O outro livro que eu terminei também foi O Rei de Havana. O Rei de Havana
foi o livro que realmente me colocou assim para pensar nas questões políticas que envolvem o mundo, de certa forma, né? Quando lá no comecinho do vídeo eu disse que viver não é fácil, que viver é difícil, eu estava pensando em toda a situação da história narrada nessa novela O Rei de Havana. Nós vamos acompanhar aqui um núcleo familiar. Na verdade, nós não vamos nem chegar a acompanhar muito esse núcleo familiar, porque, situando a história, primeiramente, a história se passa em Cuba. Essa família, como todas as outras famílias em Cuba, foram atingidas de uma maneira avassaladora pelo rompimento político que houve em Cuba, né? A questão da mudança do capitalismo para um socialismo radical. Essa família é atirada numa situação terrível, numa situação extremamente baixa do ponto de vista social. É uma mãe que vive com a sua mãe e que tem 2 filhos. Talvez por questões da política, essa mãe começa a tratar esses 2 filhos de uma maneira que não se espera de uma mãe. Ela não trata esses 2 filhos de uma maneira amorosa, como nós estamos acostumados a imaginar que é o amor de uma mãe, ou como deveria ser o amor de uma mãe. E esses 2 filhos também têm uma certa rebeldia com relação a essa mãe, muito pelo fato da maneira como eles são tratados. E a mãe dessa mulher é uma senhora lá, idosa, que vive praticamente jogada num canto da casa. Para sobreviver, eles pegam o quadrado em que eles moram e começam a criar alguns animais para ter o que comer. Em um determinado momento acontece uma situação, uma tragédia, acontece uma tragédia nessa família. Um dos filhos se insurge contra essa mãe, e aí acaba acontecendo que essa mãe perde a vida pela mão desse filho. Esse filho, ao ver o que fez com a mãe, resolve atentar contra a sua própria vida, alcançando o êxito. Essa senhora, ao ver a situação, também falece. Essa senhora, no caso, a mãe da mãe, falece, restando apenas um filho vivo, que é o personagem principal da história da novela e que nós vamos acompanhar durante um período da adolescência dele. Ele vai parar no reformatório, tem uma investigação, as pessoas, os investigadores tentam entender o que aconteceu, mas ele se recusa a falar. Ele deveria ter lá seus 15, 16 anos. Ele se recusa a falar. Um dia ele resolve fugir desse reformatório. E ao fugir desse reformatório, ele vai ter que dar um jeito de sobreviver. Ele tem que arrumar um jeito dele de sobreviver. E nessa luta
nessa luta desesperada pela vida, desesperada e desesperançada pela vida, ele começa a fazer coisas que estão aquém daquilo que um adolescente deveria estar fazendo. É um livro cru, é um livro que tem uma história assim crua, o autor não se deu o trabalho de censurar a história, ele não colocou verniz, ele não colocou nenhum filtro, é um livro cru, que retrata uma realidade cubana, porque se o autor escreveu a história, e se o autor, pelo que parece, ele é cubano, ele narrou com base naquilo que ele viu ali acontecer, né? No dia a dia. E esse jovem, esse adolescente, acaba também tendo um final trágico nessa caminhada. É um livro para quem tem estômago para ler. Eu li. É um livro que não tem capítulos. Ele não tem capítulos. Você vai sentar. É um fluxo constante. Você vai lendo, não tem separação, não tem nada. Você vai acompanhando ali a vida desse jovem de uma maneira como uma enxurrada de coisa, de água suja, assim. Poucos são os momentos em que ele consegue abstrair da realidade cruel na qual ele é colocado. Em um determinado momento existe uma espécie de comparação, ele vai parar numa região ali de Cuba, ali perto de Havana, em que ele consegue perceber que existe uma diferença econômica, né? Porque é um local que é para turista, um local que é bem cuidado, que é bem tratado, onde todo mundo se veste bem, onde todo mundo come bem, onde as pessoas comuns não podem entrar sem ter permissão, aonde as pessoas que nasceram em Cuba e que têm algum grau de universidade são contratadas para fazer serviços menores. Ele encontra um rapaz que está cuidando do jardim, apesar de ter se formado numa faculdade, de ser um universitário formado. É um livro que é difícil de ler, de engolir, dadas as situações que ali são apresentadas. Continuo lendo vagarosamente. O Dalai Lama fala de Jesus, e já que eu falei no livro que eu continuo lendo, que o Dalai Lama fala de Jesus, também terminei de ler o Evangelho segundo São Mateus, ou o Evangelho de Mateus, que faz parte da minha leitura anual do Novo Testamento. Foi uma leitura rápida, não tenho muito o que falar, não se tem muito o que falar, a gente vai acompanhando ali a vida de Jesus, os milagres, as situações em que ele se coloca, né? Do início do seu ministério até o fim, com a sua crucificação. E aí já estou começando a leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos, ou o Evangelho de Marcos. Bem, vou deixar aqui todos os vídeos serão sempre aos domingos. Eu já tinha falado uns vídeos atrás, eu tinha pensado nisso, eu não vou ficar me estendendo muito, os vídeos serão sempre aos domingos. Com relação às minhas leituras realizadas agora em janeiro foram essas. E vocês? O que vocês leram aí no mês de janeiro? O que vocês pretendem ler ou continuar lendo em fevereiro? Conta aí para mim.
eu acho que é só isso. Até o próximo vídeo. Fui!